falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Você já parou para pensar que durante essa pandemia que a gente ainda vive, muitas coisas mudaram? Dentre elas foi o maior tempo de tela, maior presença digital. Tudo que a gente vai procurar agora tem sido muito mais ali, primeiro online, para depois a gente buscar na prática. E você já tem essa presença digital? Você já parou para pensar que isso pode fazer parte da estratégia financeira, monetária do seu negócio? Para falar sobre isso, eu estou aqui com uma expert em presença digital, que é a Flávia Valentim. Flávia, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. O prazer é todo meu de te receber. E você aí é expert em colocar as pessoas ali na telinha do celular, no computador. Me conte um pouquinho de como a presença digital pode nos ajudar a ganhar mais dinheiro. A presença digital ela é fundamental hoje, não é mesmo? Quem não é visto não é lembrado. E o meio digital se tornou o principal canal de busca das pessoas pelo consumo. Estamos mudando o nosso hábito de comportamento a todo instante. Desde que essa pandemia veio à tona, isso fortaleceu no mercado. Então, as pessoas estão mudando muito o seu consumo. Sim. Eu estava dando uma aula, inclusive terça-feira desta semana, e falando sobre a mudança do hábito de consumo e o quanto em alimentação só já explodimos mais de 50% de mudança de hábito de consumo, de compra, de busca pelo delivery. Então, sim, isso é só um indicador. E mudou para todo mundo, não só para as pessoas mais jovens, não, para as pessoas mais velhas também. Muito engraçado o depoimento de uma aluna na terça-feira, onde ela disse que a vó dela agora faz seguro pela internet. E, inclusive, além dela comprar o seguro pela internet, pelos meios digitais, ela ainda ajuda a divulgar para toda a família, para que toda a família faça essa mudança de consumo, tenha essa mudança de comportamento também. Aí a gente vê as diferenças de faixa etária e as mudanças de comportamento. Sim, e aí se eu tenho um negócio e não me posicionei digitalmente, eu posso estar perdendo dinheiro e perdendo negócios, não? Infelizmente, nós assistimos casos de empresas, inclusive muito próximas do nosso atendimento, que decidiram em não investir e sim recuar, né? E tendo essa postura de recuo, infelizmente hoje as empresas não estão vendendo aquilo que poderiam estar vendendo. Eu estou me referindo ao segmento de bares e restaurantes. Então a gente tem exemplos nítidos dentro da casa, onde a gente executa trabalhos de empresário que decidiu, não vou investir, vou segurar o investimento, hoje o delivery não representa nada para ele, em contrapartida temos o mesmo estilo de empresário, no mesmo segmento que apostou, que investiu, e hoje o delivery em menos de um ano já representa 20% do faturamento total da casa comparado com a casa funcionando. Então, é um espetáculo esse indicador, né? Sim, e a gente tem empresários que relatam que tiveram redução de custos, que conseguiram aumentar ali o faturamento graças a novas estratégias. Sim. E aí, assim, né, para a gente ter presença digital, também é algo que é para qualquer um, em qualquer idade, mas não é uma vitrine minha, só com publicidade, com propaganda, como se fosse ali, né, tem uns canais que passam só propagandas. Não é isso, né, que a gente deve fazer, acho que a gente tem que ter um outro olhar, não? Sim, falando como empresário, né, tanto para o profissional liberal ou o empresário que tem que conduzir aquela empresa com a equipe, seja para venda de produtos ou serviços. E quando a gente fala em marketing digital, hoje em dia existe muita informação disponível na internet. Então, é muito comum a gente atender empresários que têm, às vezes, um pensamento equivocado a respeito daquilo que é o marketing digital. E aparenta que o marketing digital, por exemplo, seja somente uma gestão de redes sociais. E o buraco, desculpa a expressão, mas o buraco é muito mais embaixo do que somente uma gestão de redes sociais, né? Não basta, né, eu contratar ali uma arte bonitinha, pegar fotinhos do banco de imagem, colocar ali umas fontes bonitas e publicar.
né? Eu tenho que talvez ter uma preocupação legítima com o conteúdo que eu estou gerando. Sim, exatamente. Quando a gente fala em marketing digital, você precisa pensar em marketing de conteúdo. Então, a gente precisa entender que quando o público está nas redes sociais, é como se nós estivéssemos no shopping. Quando nós estamos no shopping fisicamente, nós olhamos as vitrines. E aquela vitrine que nos mostra aquilo que nós nos assemelhamos mais é aquela que nos desperta a atenção e nós entramos na loja. Nas redes sociais é a mesma coisa. As pessoas estão nas redes sociais por lazer. E elas vão ter a visão despertada por uma vitrine que mostre aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, aquilo que vem sanar a dor. A gente fala muito em dor, né, no marketing digital e persona, tem alguns termos comuns nossos, mas que vai sanar a dor do cliente, do nosso cliente. Então, eu vou dar um exemplo muito bacana. Imagine que você fez um seguro do seu carro e você está tranquilo com o seguro que você contratou. Aí você descobriu que o amigo fez o mesmo seguro, bateu o carro numa BMW e o seguro contra terceiro só cobria 50 mil do custo da BMW. Então, o seu amigo está muito triste. Aí, a empresa de seguros mostra isso na internet, que você, ao contratar um seguro, tem que ter mais preocupações. Então, ela está mostrando uma dor que você pode ter. Aí eu pergunto para você, você iria se interessar por essa seguradora? Sim, com certeza, porque a gente consegue ter esse olhar muito mais amplo, não? E talvez em falar aí em venda consultiva, que olhe realmente para as nossas necessidades, para as nossas dores enquanto consumidores. E você aí tem pensado nisso? Sobre as dores que seu público pode se interessar e o que pode doer para ele enquanto negócio? Porque isso pode fazer o nosso negócio melhor, não, Flávia? Sem dúvida. E é aí que você mostra para as pessoas que você tem autoridade naquilo que você está vendendo. Porque quando você tem autoridade, você não precisa ter medo de dar informação para o seu cliente. Quanto mais informação você dá para o seu cliente, mais ele te vê como uma autoridade. A autoridade digital se constrói dessa forma. E para isso é muita geração de conteúdo, utilizando diversos tipos de canais dentro do digital que estão disponíveis. Que legal! Você tem contribuído com as pessoas? Você tem ensinado aquilo que você sabe, indo além do óbvio do seu negócio, se preocupado verdadeiramente com quem recebe o seu conteúdo? Então não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho para conversar sobre esses aspectos do ponto de vista financeiro. Até já! Vamos falar sobre dinheiro? O seu programa sobre educação financeira está de volta, hoje falando sobre presença digital. Você tem contribuído com as pessoas que te seguem nas redes sociais? Você tem conseguido identificar problemas e soluções naquilo que você é bom e naquilo que realmente você possa ajudar os outros? Eu estou aqui com a Flávia Valentim falando sobre isso. E faz diferença, né, quando eu demonstro que eu sei e que eu ofereço genuína e muitas vezes gratuitamente, não? Sim, faz muita diferença. E além da gente entender que a gente precisa educar o nosso público, e no marketing digital não é diferente, este segmento é muito importante educar o empresário de todas as técnicas que existem no marketing digital para o empresário saber. Uma dúvida muito comum é as pessoas às vezes chegarem na gente e dizerem: o impulsionamento não funciona, porque ele só clica no botão, mas a profundidade do trabalho é muito maior. E isso precisa ser passado para o empresário, né? Então, o marketing de conteúdo, ele é fundamental. Sim, muitas vezes, né, a gente antes tinha um processo de compra
totalmente offline. O primeiro carro que eu comprei em 1997, gente, pouco tempo, 1997, foi um Corsa verde, bolinha, lindo. Quando eu fui comprar esse carro, eu não sabia nada sobre ele. Eu peguei o jornal do carro, olhei ali, né, os carros populares, eu posso comprar um Corsa, um Palio ou um Gol. Fui visitar as concessionárias e quando eu cheguei para ver meu carro, eu não sabia o que ele tinha, eu não sabia exatamente o quanto que ele custaria para mim de fato, quais os opcionais, eu fui muito no escuro. Cheguei lá, descobri como era o carro, mas hoje não é mais assim, né? Hoje, quando eu chego para comprar um carro, por exemplo, eu já sei tudo sobre ele. É uma experiência que se mistura, né, entre o que começa no seu celular ou no seu computador com o produto de fato. Sim, é fantástico isso. É muito engraçado. Esse exemplo que você deu me faz lembrar um cenário real, mais um cenário real que nós vivemos, que é o fato de nós atendemos uma concessionária e por mais que carro seja um produto que você acredita, né, que o público seja muito mais masculino, na concessionária que nós atendemos, a influenciadora maior é a mulher. E muito engraçado isso que você disse, porque a mulher ela já pesquisa na internet o carro, os opcionais, as vantagens, entende tudo sobre o carro e vai fazer a compra certa. A mudança, inclusive, que impacta na nossa cultura, em muita coisa. Flávia, e aí também, assim, a pessoa não quer só ver aquela vitrine vazia, né? Muitas vezes faz diferença saber quem é a pessoa, como a pessoa vive, quais são os valores que ela transmite ali no relacionamento pessoal. E você percebe que isso também pode levar ao sucesso ou não da estratégia? Sim, eu percebo que muitos empresários não têm o cuidado de cuidar das suas redes sociais próprias, né? E aquilo que é exposto. Então, essa dica é uma dica fundamental. Você tem que zelar por aquilo que você expõe de maneira pública. E falando um pouquinho sobre tudo isso que você disse, de como comprar o veículo, ou até mesmo da importância do marketing de conteúdo, né? O termo marketing de conteúdo ele é tão profundo dentro do marketing digital que ele é utilizado hoje para a construção de e-books, o que faz você atrair pessoas interessadas e faz com que as empresas obtenham seus leads, que já são clientes potenciais para comprar o negócio delas. E aí que está a grande ascensão do marketing digital e a grande projeção de futuro que a empresa já consegue planejar a médio prazo daquilo que ela terá para venda de futuro. Então, o marketing digital hoje é uma ferramenta fantástica. E mesmo quem é pequenininho, né, a pessoa que faz doce em casa, a pessoa que começou um novo negócio na pandemia, ela pode começar, não? Entrando, conhecendo as redes, pegando tutoriais, basta começar. Sim, basta começar. Existe como a pessoa começar sozinha, como você mesma disse, pegando tutoriais, tem muita coisa que dá para se fazer sozinho, que já dá para começar a obter algum tipo de retorno e conforme o empresário, o profissional liberal for tendo esse retorno, ele vai pegando gosto pelo marketing e aí ele vai se aprofundando e chegando até uma empresa. E foi muito bacana porque hoje cedo eu estive num local que começou recentemente a trabalhar com marketing digital profissional e ele me dando um feedback do trabalho, do retorno muito agradável e me perguntando sobre as projeções de futuro. Então, isso que você falou é muito interessante, porque às vezes o pequeno empresário ou profissional liberal, ele acha que aquilo não é para ele, mas tudo tem o ponto certo, o momento certo. Você pode começar com estratégias pequenas e ir crescendo aos poucos conforme o dinheiro manda. Exatamente. E, gente, quanto mais pessoas souberem o que você faz, como você faz, qual que é o seu preço. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de alimentação. Se você conta que você faz aquele bolo, conta qual é o recheio, quanto custa, se você vende por quilo ou se você vende por peça, qual docinho você faz, coloca uma fotografia, de repente numa conversa a pessoa vai te indicar para outra, vai mostrar para outra e isso vai crescer. E aí você pode realmente ver o seu negócio trazendo muito mais recursos para a sua vida pessoal. Então, isso que a gente falava antes, né? Não vou deixar ninguém saber, para ninguém me copiar, isso não pode existir mais. Não, isso não existe mais.
E essas fotos de alimentos gostosos, doces, maravilhosos, é uma tentação, né? Desperta até uma fominha, não se falar, eu quero. Nossa, a gente se encanta no momento e já quer comprar naquela hora. Então é fantástico o retorno que pode ser proporcionado e as pessoas não podem ter medo. As pessoas têm que se arriscar, né? Falando em existe uma barreira, o que eu vou fazer para passar por essa barreira? Sim, e às vezes a gente tem que se expor, né? Porque às vezes dá uma vergonha, ah não, TikTok eu não quero porque é dancinha, Reels eu não sei mexer, né? Ah não, eu não vou ficar colocando tudo lá no Instagram. Mas é uma barreira que a gente precisa romper para ir além. E Flávia, você tocou aqui num ponto importante que é conforme o dinheiro manda. Então também tem indicadores, né, para saber o quanto eu coloquei, o quanto gerou de controle. Mensurar isso é importante, não? Sim, sem dúvida, é extremamente importante mensurar o retorno em cima do investimento, né? E é uma prática muito comum do marketing digital, você ter os indicadores disponíveis para fazer essa gestão. Então é importante, extremamente importante, que os empresários peçam para as empresas, para as agências que cuidam do marketing digital, que exponham o relatório sempre no final do mês, para que ele tenha a visão do quanto ele investiu, se ele investiu em impulsionamento, quanto que gerou de visibilidade, de engajamento, se ele já faz um trabalho mais avançado de inbound marketing, que é essa técnica que eu comentei sobre a geração dos leads, ele tem outros dados mais profundos que ele tem que ter visão. Isso é extremamente importante para aquilo que você bem mencionou, monetizar. Monetizar. E, gente, tem que anotar, né? Se a Flávia veio até mim para o meu negócio por meio dali das minhas redes sociais, preciso ter um controle e saber de onde vêm os meus clientes. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre superação e sobre movimentos aí contrários ao que parece óbvio no momento de crise. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o seu programa, vamos falar sobre dinheiro. Não se esqueça de contar pra gente o que você está achando, mandar as suas dicas, as suas sugestões, as suas perguntas lá pelas nossas redes sociais. Eu estou no Instagram, @LucianeQuedo, também estou lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro, e aqui o contato com a TV. Hoje a gente está falando um pouquinho de marketing digital, de identificar oportunidades num momento aí atípico, mas sabe que muitas vezes a gente passa por situações que não são as que a gente queria, que o resultado não é aquele que a gente espera, e aí é preciso replanejar e recomeçar. A Flávia vai contar um pouquinho aqui pra gente da história da sua empresa, né, Flávia? Você começou e foi um estouro. Como é que foi isso? Bom, eu sou formada desde 2001, né? E eu sempre tive o sonho de empreender. Então, eu fiz a faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, né? Eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço, sou apaixonada. Estudar também. Bom, eu trabalhei em diversas agências até resolver abrir a Vínculo. E foi em 2007 que esse sonho se concretizou. Que legal, você falou, agora eu estou pronta, vou para a minha empresa. Mais ou menos, olha só como eu fiz. No último ano do meu trabalho, eu me dedicava para a empresa onde eu trabalhava no horário comercial, mas de noite eu já estava galgando os meus clientes. Que legal. Então, quando eu abri minha empresa, já tinha 7 clientes na carteira. Isso é importante, né? Porque você abre uma empresa, você vai ter custo fixo, aluguel... Pensei na minha estruturação financeira. Que legal, você pensou nisso, de onde viria o dinheiro para cobrir aquilo tudo. Sim, exatamente. Então foi em 2007 que eu comecei e até entre 2012 e 2015 foi o ápice do negócio, né? Em termos de auge de clientes, receita, tudo indo bem. Sim, eu fui para um prédio comercial muito bem
localizado em São José dos Campos, do lado do Center Valley Shopping. Estava com uma equipe de 12 CLTs na época. Todos funcionários. Todos bonitinho, registrado, tudo certinho. E foi aí que chegou a crise financeira, econômica em 2015, que mais uma, né? Sim. Que nós passamos aí. E ela me abalou de uma maneira onde eu acredito que eu não tive estrutura emocional para saber conduzir a situação. A gente tinha muito cliente e aí você se pega e pensa, poxa, como que eu vou quebrar tendo tanto cliente? Mas uma inadimplência altíssima. Na época eu contratei uma consultoria financeira que acabou me conduzindo para empréstimos e não tinha um outro planejamento para como cobrir esses empréstimos. Então, eu me vi num cenário e entrei em depressão, não soube resolver, e aí entrei para um caminho de redução. Aí são dois aspectos importantes, né? Primeiro, que quando eu tomo um recurso para investir na minha empresa, eu tenho que saber qual que é o business plan. Eu vou tirar esse dinheiro e como que eu vou pagar esse dinheiro de volta. Exato. E o segundo é essa estrutura emocional, que às vezes a falta de dinheiro abala a nossa saúde, né? E a gente acaba ficando com uma visão distorcida dos fatos. Sim, sim, porque eu sempre fui uma pessoa muito certinha. E sou, até hoje, financeiramente. Então, eu, apesar de ser da área de marketing, onde existe aquele clichê de que marqueteiro é aquela pessoa que não tem nada certinho, eu sou o contrário, que oposto. bom. Completamente planilha. Planilha eu tenho diversas, para controlar um monte de coisa. Então, eu só não conto a bala, mas eu coloco a bala num conjunto específico. Que bom. Bom, sendo assim, aquela situação ela me abalou muito. Então eu resolvi reduzir, retrair, só que eu retraí e a minha área comercial eu não investi. Entendi. Eu não dei fluxo comercial, eu não dei fluxo no próprio marketing, onde sendo que eu atuo com o marketing. Então, eu vejo hoje um cenário de muitos erros. E o que você fez? Fechou a empresa? Demitiu todo mundo? Eu vendi casa na praia, vendi carro de luxo que eu andava e demiti todo mundo. E paguei todo mundo. Você trabalhava no prédio bonitão, do lado do shopping? Saí de lá e tive que ir para o quarto que eu tinha disponível dentro da minha casa. Home office. Home office. Então, isso me levou para uma depressão profunda. Sim. E como é que você saiu dessa depressão? Olha, para ser sincera, a empresa tinha dívidas fiscais, que também explodiu naquela época, que eu não sabia. Nossa. Mas desde quando eu abri a empresa, as contabilidades que passaram pela empresa não emitiram uma declaração específica, porque eu era lucro presumido. Nossa. E aí acarretou um juros imenso que eu tive que pagar. Terminei de pagar em março desse ano. Nossa, então acabou. Pagou e tá livre. Mas isso me fez continuar. Eu pensei comigo, nossa, eu tenho uma dívida fiscal, eu não tenho de onde tirar a receita, eu tenho que continuar. Tenho que pagar. E foi assim. E aí eu tomei ânimo e pensei comigo, mas como eu vou continuar? Tenho que voltar a vender. E tudo foi remodelando, e eu fui remodelando, inclusive, modelo de negócio, modelo de proposta, modelo de contrato, né, o escopo contratual, o modelo de vínculo com a equipe. Mudei muito. Talvez todos aqueles erros da primeira fase serviram como aprendizado para essa segunda etapa. É o que eu me falo constantemente, né? Isso eu trago comigo não de uma maneira que me massacre mentalmente, não, mas de uma maneira onde eu veja onde você errou e o que você vai fazer de diferente para você não errar de novo, porque novamente a empresa está em ascensão. E agora voltou de novo, alugou uma sala bonita, num lugar legal, num momento que está todo mundo fechando. Agora está todo mundo fechando, exatamente. Indo para o home office, você foi para o movimento contrário. O que te levou a isso? Na verdade, há uns 2 anos atrás, eu já venho buscando uma forma de me diferenciar da maioria dos concorrentes. Então, a gente fez uma especialização muito grande, que exige certificação, mais educação na área de inbound, né, que é a conversão de leads, fluxo de nutrição, automação de marketing. Traduzir, para ajudar os seus clientes a ganhar mais clientes. Para ajudar a sua empresa a vender mais. Certo. Né? Essa especialização também traz mais clientes, mais negócios para a sua empresa. Sim, a gente foi atingindo um outro nível de clientes e fomos ganhando força e fomos ganhando equipe. E aí você chega e fala assim, o esforço que você faz para fazer a gestão de uma equipe só pelo WhatsApp, falei, agora está na hora de sair do home office. E aí foi voltou. Assim que tudo aconteceu. Que legal. E que lição, Flávia,
Que lição foi a mais importante que você deixa aqui para quem está nos ouvindo? Eu acredito que a lição mais importante e que tem tudo a ver com os dias de hoje é: não deixe se abalar com a pedra que surge no meio do caminho. Porque a cada pedra que surge, duas formas diferentes nós precisamos descobrir para passar por aquela pedra. E as pedras surgirão, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E conseguir encontrar essas maneiras de superar as crises, porque elas virão, faz toda a diferença. Flávia, gratidão por estar aqui com a gente hoje. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, deixa aqui pra gente os seus endereços. A gratidão é minha, muito mesmo, muito obrigada, do fundo do meu coração. E o meu LinkedIn é Flávia Valentim e o Instagram da agência é Vínculo Consultoria MKT. Muito obrigada pelas dicas. Obrigada a você que esteve aqui com a gente aprendendo mais sobre como cuidar do seu dinheiro e das suas finanças. Enquanto a gente não segue na semana que vem com o próximo programa, eu te espero lá nas redes sociais. Não esqueça de contar pra gente o que é que você está achando e como é que a gente pode te ajudar a investir melhor, a saber mais sobre educação financeira. Toda segunda tem programa novo, às 20h30, logo depois do jornal. Eu te espero na semana que vem. Até breve!